Alô, galera, mais um podcast do Craques da Paz. Você que nos acompanha, você que conhece o perfil nosso Craque da Paz, nós temos contribuído usando sempre, entendendo que o esporte, o futebol, ele é um veículo de socialização, de interação, de qualidade de vida. E mais uma vez, nós estamos aqui nesse podcast conversando com alguém que é fera em tudo isso que a gente conversa, dentro e fora de campo. E eu quero chamar para estar com a gente, quero convocar a estar com a gente, nosso querido professor, treinador, coach, coordenador de futebol, Renê Rodrigues Simões, né? Muito prazer estar aqui, muito obrigado por ter atendido nosso convite também. Prazer, pastor, estar aqui contigo. Já tivemos em algumas ocasiões, né, nesse trabalho fantástico que vocês faziam primeiro com a igreja, com a PIB, e agora fazem como se fosse uma SAF. Né? Isso é muito legal, mas não esquecendo dos princípios, né? Que vai nortear, que norteava e continua norteando. O fato de não estar agregado à igreja não faz com que Deus saia do projeto, né? Ele continua os princípios e a liderança dele. Há pouco tempo atrás eu fiz um podcast e o cara, quando me apresentou, mais ou menos como você fez aqui, né? O Renê é plural, ele é isso, aquilo. E aí eu disse para ele, olha, nenhum líder foi mais plural do que Jesus, né? Com certeza. Como é que um líder conseguiu pegar um pescador, pegar um rico, pegar um médico, pegar quem não fazia nada, quem era gago, ele pegava de tudo e ele conseguia fazer, comunicar de uma forma e liderar de uma forma que todos entendiam, todos seguiam. E 2024 anos depois, a gente continua entendendo. Falando nele. Continua falando nele, da liderança dele, tudo que ele fez. Exatamente. Então, é isso que nos leva a estar envolvido no futebol e dizer assim, uma coisa não pode estar separada da outra. Não precisa estar separada da outra. Exatamente. Eu uma vez fui contratado por um grande clube e aí o diretor, quando me ligou, disse assim... você é evangélico, né? Eu digo, sou. Mas como é que isso funciona? Isso não atrapalha? Eu disse, até hoje só ajudou. Só ajudou. Agora, se você está fazendo essa pergunta com medo de que eu coloque em que todos os atletas terão que ser evangélicos e serão evangelizados por palavras e obrigações... Esqueça. Agora, você pode ter certeza que, pelo exemplo, eles vão perceber que tem alguma coisa diferente. E o curioso de tudo, professor, é que, assim, eu estou escrevendo meu livro agora, Teologia do Esporte, já praticamente terminei, e eu descobri algumas coisas que, basicamente isso, geralmente as pessoas que trabalham no mundo do futebol, do esporte, os profissionais, eles têm muito essa saia justa, esse dedo de envolver a parte religiosa, a parte da espiritualidade, e na verdade a origem do esporte, não a atividade física que se vai encontrar lá no início da Bíblia também, e há registros bem anteriores, séculos antes de Cristo, mas a origem do esporte, enquanto regras, normas, competições, premiações, o esporte que nasce na Grécia Antiga, ele nasce para cultuar os deuses do Olimpo. Então essa relação esporte e divindade, ele é presente no início. Então, os jogos, depois Paulo vai usar muito isso no Novo Testamento, essa analogia com o esporte. O esporte, ele nasce com a sua cultura, ele nasce alicerçado para adorar os deuses do Olimpo. Aí você vê aqueles homens, né, com percentual de gordura baixíssimo, né, forte, e você vê isso presente, onde eles se degladiavam nas grandes arenas para ganhar uma coroa corruptível, que é de louro que a gente bota no feijão, e eles se degladiavam, perdiam para adorar. Então havia esse comprometimento de agradar os deuses, né? Aí até hoje tem o espírito olímpico, tem a pira que acende o fogo está presente em todas as religiões, toda a historicidade humana. O fogo, essa relação com Deus, o próprio judaísmo, o próprio protestantismo, essa questão do fogo, essa relação do fogo, ela está inserida no contexto de espiritualidade. Então, assim, as pessoas às vezes querem isentar e fugir de uma relação que, na verdade, é o contrário.
O esporte, ele foi criado para adorar e exaltar os deuses do Olimpo. Do Olimpo. E, na verdade, o que a gente vê hoje são os endeusamentos nos ídolos dos clubes, né? As pessoas se destacam, as pessoas são reverenciadas, são ovacionadas em todo o estádio gritando o nome desse atleta. Então você vê que isso está presente, né? E de forma clássica, emblemática, é o tal do espírito olímpico, né? Que sempre é ressaltado nas Olimpíadas e por aí fora. E o esporte premia o melhor. Isso aí é algo... Então, todos os contextos de exaltação, de divindade, de endeusamento, de idolatria, ela continua presente, né? Então, assim, as pessoas querem separar uma coisa que é inseparável, né? Na verdade, isso faz parte. E você quando você pega uma equipe, né, de base e que você quer educá-los, né, você está sempre preocupado de como ele entende a derrota e como ele entende a vitória. Sim. Né? Como é que o sucesso, né? E aí ele coloca, né? Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Né? Então, ele não manda você negar, não negue a si mesmo. E eu falo isso porque meu pai o tempo todo dizia para mim, filho, e eu durante muito tempo entendi essa colocação, né? De tudo que se exalta será humilhado, humilhado será exaltado, de que eu tinha que me negar. Às vezes eu estava jogando muito bem e eu dizia, estou pecando. Eu não posso achar que eu estou jogando bem. Não foi isso que ele falou de jeito nenhum. Ele não disse isso. Porque se ele te dá um dom, é para que você use na plenitude. Claro. Aí dizia assim, mas como é que você trabalha isso com jogadores? Com jogadores eu dizia sempre para eles, vocês têm filhos? Tem. Então imagina o seguinte, você comprou uma bicicleta para o seu filho ou para sua filha. Aí ela pega essa bicicleta, anda um dia e nunca mais toca naquela bicicleta. Você como pai, como é que você se sente? Vou me sentir mal, pô. Eu tenho um presente, gastei um dinheiro, quis agradá-lo. É a mesma coisa. Quando você recebe um dom, né, de ser um jogador de futebol e você não usa ele na sua totalidade, no máximo que você pode, você está desagradando ao pai também. Então, a gente faz essa colocação para que os jogadores entendam exatamente que eu tenho que ser o melhor. Exatamente. Achar que eu sou o melhor não é arrogância, nem estou me exaltando. Ao contrário, eu estou justificando o que eu recebi, dizendo assim, obrigado, estou utilizando pelo que você me deu. Agora, depois que eu consigo ser, né, o número 1, depois que eu consigo ser campeão, o que eu faço com isso, aí é que entra na história do... Com quem você vai compartilhar e como você vai compartilhar. Quando eu saio do campo, né, eu na Jamaica, eu dizia muito para os jogadores, né, que o meu reinado é dentro do campo. Ali eu sou o rei. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que dar ordem, eu tenho que comandar, eu tenho que... A bola é minha, o jogo é meu, eu vou ganhar. Agora, quando eu saio do campo, eu sou um ser como outro qualquer. Exatamente. E aí eu dava o exemplo do avião. Quando você entra no avião, o que você é? 0 à esquerda. Você não pode fazer nada. Um passageiro ali. Você não pode fazer nada. Ali o rei é o piloto. Agora, o piloto, quando sai dali do avião dele e pega um táxi, o que ele é dentro de um táxi, dentro de um Uber? Ele é 0 à esquerda, ele não pode fazer nada. Então, esse entendimento, isso é bíblico. É o time de cada um. Então, você dá isso na praticidade do dia a dia para o atleta, mas você está fazendo o quê? Dando exemplos bíblicos para ele, indiretamente, que ele vai entender. Ele vai entender Essa isso. É uma outra má compreensão, né, de alguns atletas que entendem, pensam que para desenvolver, com medo, né, receio, desenvolver essa espiritualidade, essa relação com Deus, vai fazer com que ele fique subutilizado. Então, na verdade, é aquilo que a gente fala também. Eu vivi isso na minha vida enquanto jogava e depois, hoje, orientando o pessoal. É o cara ser viril sem ser desleal. Fair play. Fair play. Tem que ter fair play. Eu lembro do Clebão, zagueiro. Isso. Um homem de Deus, um cara justo e tal. Mas ele era firme, ele não era desleal.
Mas ele era firme, ele chegava bem, inclusive até em alguns irmãos também, né? Então jogava, às vezes chegava O junto. pessoal, na época dos atletas Chegava de na Cristo, placa. isso aqui é atleta de Cristo. Exatamente. Eu tenho um caso bem claro disso. Em 1976, eu estava no Juvenil do Vasco e teve um jogo em que um jogador nosso podia ter dado um carrinho, alcançado a bola, e ele não deu o carrinho. Não deu. Não deu, e o rapaz fez o gol, nós perdemos o jogo. E depois eu fui conversar com ele, eu disse assim, não entendi, por que você não tirou aquela bola? Não, professor, porque eu sou evangélico, e se eu desse o carrinho, eu podia machucar o rapaz. E aí, e como é que eu ficaria? Eu disse, ficaria como você ficou aí, muito mal. Muito mal. Muito mal, porque se você desse um carrinho com a intenção de pegar a bola, e se por acaso você acertasse ele, independente da sua vontade. Foi você que definiu isso. Então não tem como ser cirurgião. Agora, o que aconteceu foi o seguinte, você foi bom para aquele menino? Não sei se foi bom para ele. Agora, para o teu time, você perdeu o jogo. Você perdeu o jogo. Então, não é assim a colocação. A colocação é o seguinte, eu não consigo alcançar aquela bola, eu vou dar um carrinho para pegar a perna dele. Aí você está errado. Aí você está errado. Com certeza. É assim como o policial ele defende o Estado, o cirurgião às vezes tem algum equívoco ali, ou o motorista de trânsito, se fosse assim, a gente não sairia da rua para dirigir, porque pode ser que a gente mate alguém, atropele alguém. Então, já pensou? Então, é uma má compreensão mesmo, de fato, essa questão aí. Mas eu queria que falasse um pouquinho desse René Simões, que pessoa, cidadão, em casa, casado. Fala um pouquinho pra gente da família, filhos. Bom, eu nasci em Cavalcante, né? né? Cavalcante. Carioca da Gema, então. Cavalcante, na rua Joaquim Norberto. Perto do Em Cima da Hora. Ih, rapaz. Bem perto. A minha casa era a quinta casa até chegar ao Morro do Sereno. Então, ali era ali que eu vivi. Então, eu vivi numa comunidade muito pesada. Agora, algumas coisas que me salvaram, né? Eu não acabei na cadeia, eu não fui morto, eu não usei drogas, eu não furtei, porque meu pai e minha mãe tinham os princípios. Todos os princípios da Bíblia, eles passavam para a gente. Então, tinha missão, né? Sem meu pai ter estudado, minha mãe, a gente percebia que nós tínhamos uma missão. Nós tínhamos que ser exemplo na rua por tudo que a gente recebia deles e da igreja. Sim. Ele tinha os valores dele. Eu me lembro que uma vez eu cheguei em casa muito animado, porque eu tinha achado... Isso ele contou há 3 ou 4 anos antes de morrer, que eu não me lembrava mais. Eu não me lembro a idade, acho que tinha 10 ou 12 anos. Eu cheguei com um bolinho de dinheiro que eu tinha achado na rua. Cheguei em casa todo feliz, mas muito feliz. E o meu pai disse assim, por que você está tão feliz? Eu, pai, olha o dinheiro que eu achei aqui, pai, olha que legal. Ele falou, mas esse dinheiro não é seu. Eu disse, agora é. Eu achei. Aí ele disse, filho... Filósofo já com uns 10 anos. Continua não sendo seu esse dinheiro. Esse dinheiro não é seu. Nós vamos voltar lá e vamos botar esse dinheiro no mesmo lugar que você achou. Pai, mas e se alguém chegar e pegar e não for a pessoa? Eu disse, não é problema nosso. Não é problema, não. É problema de quem pegar. Agora, e se a pessoa que perdeu voltar e pegar? Já pensou que coisa bonita? Não me convenceu muito, mas eu tinha que a obrigação de fazê-lo porque ele estava mandando, né? Então, fui lá junto com ele, botei o dinheiro, triste da vida, mas com um grande aprendizado. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Eu não tenho que desejar o que não é meu. Isso é legado. Né? Então, isso é um legado, né? E outra coisa que ele fez com muita inteligência, que a minha mãe ficava doida, aos 15 anos ele deixou eu jogar no time do bairro. Eu era o mais novo. Porque naquela época não podia, né? No time do bairro. Não, é time de bairro, era pelada. Sim. Não, mas digo, a família evangélica... O outro mais novo devia ter 22 anos. E aí eu rodava esse Rio de Janeiro todo com Palmeirinha de Cavalcante. Ih, rapaz, eu ouvi falar, hein? Isso. O Eduardo jogou lá, o Jorge Luiz do Vasco. Jorge Luiz.
Jair Pereira, não sei se chegou a jogar lá. Eu acho que bateu uma bolinha só. E aí... Jogava de quê? O que tinha? Eu jogava ou de lateral esquerdo ou de meia esquerda. Meu pai foi lateral esquerdo do Madureira e do Olaria, então me incentivava a ser lateral esquerdo, eu odiava isso. Mas eu gostava de jogar de meia mais esquerda. pra frente? É onde pensa, né? Ali a gente pensa. E tinha bolinha, tinha maconha, tinha bebida, tinha tudo. Tinha tudo ali. Perfume. Minha mãe lança perfume, só não tinha cocaína e crack, porque não existia naquela época. Nem o êxtase, né? Não. E minha mãe dizia assim, não é possível. Não é... Deixa ele. E olha, existe um livro chamado sobre a vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito, da Doni Brown. E ela fala sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é uma coisa ruim. A vulnerabilidade é que faz você se tornar grande. É a capacidade de você dizer não. Quando todo mundo está dizendo sim, você diz não. E você fica vulnerável, fora do nicho. Sim. E eu dizia não a tudo. Só que teve um dia em que nós jogamos o Palmeirinha, nós jogamos lá em Pilares contra o Flamengo da Vila Mariana, lá de São Paulo. E nós ganhamos de 1-0, Flamengo de Guarulhos. Ganhamos de 1-0 deles. A festa que foi, todo mundo. Rapaz. E pela primeira vez eu entrei num bar. Eu entrei no bar e tomei um conhaque Dreia, um gole de conhaque Dreia. Você imagina, subi minha rua, tropeçando, porque não tá entrei em acostumado a beber casa, um pouquinho. passei pelo meu pai, eu tinha 15 anos, tinha acabado de jogar, não tinha comido nada, tomei o conhaque Dreia. Passei pelo meu pai, caí na cama, acordei no dia seguinte. No dia seguinte ele sentou na cama comigo e disse assim, e aí, filho, como é que foi o jogo ontem? Ganharam ou perderam? Pai, ganhamos de 1-0, eu todo eufórico. Ganhamos de 1-0. Filho, vocês ganharam ou perderam o jogo? Pai, eu já falei, nós ganhamos o jogo. Não, filho, você não entendeu ainda. Estou falando de você. Você ganhou ou perdeu o jogo? Ali eu entendi que eu havia perdido o jogo. Exatamente. Eu perdi o jogo, né? Aquele efeito manada, para onde está indo, eu fui junto e quebrei um princípio. Então, essa educação que eu recebi, eu fui levando o tempo todo. Meu pai muito forte nesses conceitos todos. Eu cresci assim. Eu sou casado com a Fátima, 48 anos. Rapaz, boda de ouro aí. Vamos fazer 49 em maio do ano que vem, 50 em 2026, rapaz, 50 anos. Isso é um verdadeiro milagre. Esse é um milagre para a coisa de hoje, é isso. E existe um duplo agradecimento, né? Não só a questão da continuidade conjugal, como também a saúde. Que às vezes também existe a questão da saúde, né? Muitos não chegam, não por essa questão, mas não chegam porque um dos dois não chegaram. Um dos dois, né? Esse dia até brincando, vi um cara, alguém perguntou para o cara qual é o segredo de chegar aos 100 anos. O senhor tem 100 anos, qual é o segredo? Ele disse, está vivo. Não morrer. Então, fazer 50 anos é isso. Três filhas. Renata é a mais velha. Renata está com 2 filhos. Tem a Bela com 10 anos e o Noah vai fazer 2 anos agora. A Bia é a segunda. Ela tem 2 filhos também. Tem o Nicolas, com 4 anos. E a Nora com 2 anos e pouquinho. E tenho a Letícia, que essa não é casada. Todos membros da Mananciais, do pastor Ricardo Carvalho. Legal. Inclusive meus genros. O meu genro, casado com a Bia, a do meio, foi o evangelista, foi ele que montou a igreja junto com o pastor Ricardo. Eles iniciaram a primeira célula e agora a Mananciais é imensa, né? Mananciais hoje tem 10 mil membros, né? 10 mil membros. A primeira foi lá na... Começou na Genário de Carvalho. Bem-vindo com a Genário, né? Bem-vindo de Moraes, né? Com Genário. Bem-vindo Novaes, de Novaes. E aí agora está ali no Rio Mar. Sim. Um lugar muito grande, muito grande. Minha irmã, meu cunhado é de agora lá também. Tem no Meier, tem Campo Grande, tem lugares. Nova Iguaçu... Tem vários lugares. Bangu. E o irmão congrega também na Mananciais ou em outra igreja? Eu congrego na Mananciais. Dia 20, 21, 22 eu vou estar
em imersão no impacto. Vou fazer um impacto lá. Legal. Maravilha. Muito. E ali todas, a minha mais velha, todas se formaram nos Estados Unidos. A minha mais velha trabalhou lá, depois trabalhou no Pan-Americano, trabalhou nas Olimpíadas, trabalhou na Copa América, tinha convite para ir para a Suíça Então, você trabalha no esporte também? Aí não, largou tudo para trabalhar na igreja. Ela agora é a responsável pela parte pedagógica e didática da igreja. Ela. São quantos netos? Todos, são 4 netos. Quatro netos. Todo mundo envolvido. Não, Fátima acabou de fazer o impacto dela. Não teve nenhum. Não teve um menino para dar um. Tem dois meninos. Netos. 2 netos. Tem o Noah e tem o Nick. Pode ser que o Nick. Já olhando assim, já vê. Pode ser, porque o pai jogava direitinho. Jogava, né? Embora não jogue, mas pode ser que dê. Mas como dizem que é uma geração sim, outra não, então pode ser. Pode ser que o Nick seja da bola. E como é que começou o futebol nisso aí? Como é que gerou o futebol? Começou mesmo o futebol? Bom, meu pai era louco, né? Meu pai era louco. Diz que jogou, né? Você falou que seu pai jogou. Madureira e Olaria. E queria que um filho fosse, e eu acabei entrando. Eu joguei no Jacarepaguá Tênis Clube Futebol de Salão, joguei no Vasco Futebol de Salão, joguei no São Cristóvão Campo, Flamengo estava lá, mas aí mudou a idade, acabei tendo que sair, fui para o Bom Sucesso, joguei júnior e profissional, mas achei que nunca mais ia trabalhar no futebol, porque eu era muito chato, cara, muito chato. Impressionante. Eu vejo que jogador chato eu era. Eu queria saber tudo como, por quê, para quê, a que horas. Já era o treinador. E naquela época não tinha essa concepção. Era tudo, vamos lá, treina e o pessoal não todo saber. Dia a mesma coisa. A sequência da segunda era uma, terça, quarta, quinta, sexta, sabe? Do domingo jogava tudo igualzinho. Não mudava, bola rolando. Não mudava nunca. E aí eu fui para fazer educação física, achei que nunca. E aí, já no segundo ano de faculdade, ofereceram para trabalhar no Clube Ginástico Esportivo do Rio de Janeiro, que é em cima era o antigo Clube Alemão, em cima do túnel Rebouças. Aí eu levantei o braço, comecei ali. Dali fui para o Vasco, para o Juvenil do Vasco. Do Juvenil do Vasco, eu fui profissional do Serrano. Serrano, eu vim para o Olaria. Do Olaria, fui para o Fluminense. Fluminense, eu voltei para o Olaria. Do Olaria, fui para os Emirados Árabes, fui para o Mesquita. Do Mesquita fui para a Portuguesa fui para a seleção sub-23 do Brasil. De lá eu fui para Portugal, para Vitória de Guimarães. Depois voltei, fui para sub-20, sub-17 do Brasil. Dali saí, fui para o Bahia. Do Bahia fui para o Catar. Fiquei bastante tempo lá no Catar, foram 4 anos. Do Catar eu fui para 6 anos de Jamaica. Saí da Jamaica, veio do Flamengo, foi uma catástrofe, foram 3 meses só. Do Flamengo eu fui ao Santa Cruz. Do Santa Cruz eu saí e voltei para o Catar. Do Catar, quando eu voltei de novo, aí foi para a seleção feminina, seleção das mulheres. Da seleção das mulheres eu fui para o Vitória, do Vitória eu fui para o Irã, Seleção Olímpica do Irã eu saí, fui para o Coritiba eu tive uma passagem de volta na Jamaica, voltei da Jamaica, fui para o Fluminense, depois eu fui para o Vitória da Bahia, depois eu fui para o São Paulo, daí eu tive a Costa Rica. Esse meio ainda teve eu fui para Trinidad e Tobago, eu fui em 2002, acabei esquecendo. 2002 foi Trinidad e Tobago, em 2010 foi Costa Rica, depois o São Paulo, Vasco também uma passagem muito rápida, depois foi Botafogo, foi uma passagem linda, mas com o encerramento, ser mandado embora sem saber até hoje por quê. Depois o Figueirense, e aí eu dei uma parada. Porque eu queria cuidar dos negócios que eu tenho de restaurantes. Estava tudo muito complicado. E existe uma fase na vida que, assim como toda profissão, né, uma hora que você, de tanta aquela mão de obra, você dá uma recuada para você observar e você tentar até
né, em algumas até, trabalhar alguém, projetar alguém, implementar a visão também, contribuir um pouco de fora, porque dentro, às vezes, fica meio que difícil de você, pela concepção que você chega, né, você está dentro na mão de obra lá diretamente, fica até inviável, pelo que o futebol é hoje, por exemplo. É o período sabático, né? É o período sabático. Como é que o senhor vê hoje, de toda essa sua andança, a gente vê o Filipão, vê o próprio Parreira já no final, chega um momento onde é inviável. O Abel Braga, agora parece que houve um convite para o Inter, como coordenador. Então chega um momento que fica inviável você estar dentro, lá na mão de obra, né, na mão na massa, quando na verdade você já sabe como a engrenagem funciona e você está mais disposto a contribuir para melhorar essa engrenagem do que botar a mão numa coisa que já está viciada, que já está direcionada, que já tem aquelas coisas que os costumes, né, do futebol. Eu vejo muita coisa, não sei se você ouviu o jogo ontem falando de seleção brasileira, a gente olha e a gente vê algumas coisas assim que é inconcebível, né? A gente não consegue entender como que as coisas funcionam e eu não sei qual é a sua concepção do futebol hoje, né? Do que a gente vê como futebol hoje. É algo que será que a gente consegue dar o retorno, a gente consegue mudar e voltar à hegemonia do futebol brasileiro mundial? Que é uma... Eu tenho uma frase que eu repito toda vez que eu vou a algum programa, um podcast como esse, eu repito. Quem de um contexto tira um texto, arruma um pretexto. E o pretexto é sempre o treinador. Ele é o errado. Esse é o pretexto. E a gente não discute o contexto. Qual é o contexto desse momento do futebol brasileiro? A gente sai de 2 Copas com o mesmo treinador e sai no mesmo lugar, nas quartas. Isso é muito ruim. Péssimo. Não estou avaliando o treinador, estou dizendo que é péssimo para a reputação do país. Estamos há 24 anos, vai completar na Copa, em 26, vai completar 24 anos sem título, exatamente como foi em 94. E eu me lembro bem de 94, de eu ir à Granja Comari. 94 para 70, que você diz, né? De 70 para 94. E em 94, a pressão em cima do Parreira, o Parreira quase se demitiu. Eu me lembro um dia de eu subir para ir, fui à Granja, cheguei lá, o Parreira não estava. O Parreira tinha ido em casa e, pelo que a comissão técnica me falou, ele tinha ido pensar se continuaria ou não. Eles tinham acabado de jogar contra o México, e um amistoso, eu não sei se empatou ou perdeu. E o pau quebrou em cima do Parreira e acabou sendo campeão. Então, o contexto que nós temos é um contexto de 22 anos que a gente não vem bem. Há 22 anos a gente não vem bem. Então, isso é muito forte, vai deteriorando. Aí a gente acaba uma Copa do Mundo e fica um hiato muito grande sem treinador. Muito tempo. O treinador vai ser fulano. O treinador jamais disse, segundo algumas pessoas me disseram, ele jamais teve conversa, nada. Não sei qual é a história. Fica. Depois a gente escolhe um treinador extremamente capaz, mas diz para ele, olha, você é interino porque o outro cara vem. Numa seleção brasileira, não existe. Manobras equivocadas. E aí, quando acha que vai deixar ele, tira ele e bota um outro que está com pouquinho tempo para arrumar tudo isso. Então, está na mão do Dorival arrumar 22 anos de confusões, de coisas ruins. Então, está tudo em cima dele. O peso é tão grande que ele chega a dar até uma entrevista esses dias dizendo nós vamos estar na final da Copa do Mundo. Desnecessária, até porque você não consegue dizer que está na final. Eu posso dizer o seguinte, nós vamos nos classificar, tá na final, já é um passo. Mas hoje é uma realidade muito cruel com o Brasil. É o que a gente falou. Primeira coisa é tentar classificar agora. Exatamente isso. Então tem que fazer isso. Agora, isso é um texto do contexto. Exatamente. Esses 22 anos, porque o problema não está nesses 22 anos. O problema está em nós não temos
um projeto de futebol. Qual é o projeto de futebol que nós temos para o futebol brasileiro? Né? Nós, para fazer... Os Emirados Árabes me convidaram há 4 ou 5 anos atrás fazer um projeto para uma Copa do Mundo. Eu fui lá, apresentei um projeto para 3 Copas do Mundo. Aí o cara falou, não, nós só queremos para uma. Eu digo, não adianta. Primeiro que você talvez nem se classifique nessa. E se classificar, vai levar pancada. Agora, se você fizer 3, você vai fazer o seguinte, 4, 8, 12 jogadores de 14 anos aqui no terceiro, como a Alemanha fez. Em 2000, a Alemanha não passou na fase de classificação da Euro, ele montou 14 anos e veio aqui no Brasil, muito bem montado o projeto. Nós temos esse projeto? Não, eu não vi. Eu não vi ninguém falando. Quem é que coordena esse projeto? E esse projeto, na minha visão, ele passa para copiar alguma coisa de alguém que nunca foi campeão do mundo e vai demorar a sê-lo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 4 regiões, porque os Estados Unidos é um continente exatamente como o Brasil. Então ele tem a região 1, região 2, a 3 e a 4. Em cada região ele tem todas as seleções, sub-14, sub-15, 16, 17, 20, 23, tudo ali. A região 1 joga pelo mundo. Joga contra todo mundo. Eu joguei Jamaica, eu joguei contra a região 1, eu joguei contra a região 2, na sub-20, na sub-17. Então, nós, lá no norte, que jogadores nós estamos pegando do norte para trazer para cá? A gente não está vendo lá, não está captando, não está alimentando, não está... E que treinadores tem lá no norte que podem ser muito bons? Né? E no Nordeste, o que a gente está fazendo lá? E no Centro-Oeste. Então, a CBF tinha que ter um projeto de ter um centro de treinamento em cada uma das regiões brasileiras. E você teria um contato mais perto para treinadores, para preparadores físicos, para massagistas. Então, isso tudo. Depois você estabelece uma linha de integração vertical, em que a seleção principal vai jogar e vai ser treinada de um jeito que vai ser a sub-23, que vai ser a sub-20. Que ligação tem a sub-23 brasileira com a sub-20? Zero. Não tem ligação. Não tem ligação. Agora, o que eu vendo o jogo ontem, na verdade, os últimos jogos da seleção, não a questão do treinador, como você falou, mas o que mais me preocupa, não sei se o senhor concorda, é a questão da qualidade dos jogadores, e não só a qualidade, mas a forma que os jogadores jogam, que na verdade é uma coisa no clube e é uma coisa na seleção. Todas as seleções do Brasil, tirando 70, que tinha 5 camisas 10, né? Foi feito um milagre ali. As outras sempre teve 2 ou 3 que ajudavam. É o trio que desequilibrava. E quando a gente vê no Brasil, você vê até nomes mundialmente conhecidos, nomes de destaque, mas não consegue traduzir isso para a seleção. Mas a 10 não tem. Não tem. A 10 não, você isso não aqui tem. É o pior ainda, a gente não tem o 10. Aqui no Brasil, vamos falar de 10. De Arrascaeta, Almada do Botafogo, Garro do Corinthians. Você vai fazendo. Laterais. Vamos pegar os laterais. Você vai pegar fulano. Vai pegar quem está pela ponta. Até que perninha esquerda pelo lado direito, até a gente tem o Luiz Henrique e o Estevão agora. Primeiro que eles estão saindo muito cedo. O europeu ele nascia para jogar o jogo de passe. O brasileiro nascia para jogar o jogo de drible. E agora nós estamos nascendo e aprendendo a jogar o jogo de passe, igual o jogo deles. Então, faz a diferença. Na montagem da seleção, é preciso tempo para ir se adaptando. Quem é quem? Porque é um casamento. Pô. Você vai... Qualidades e fraquezas vão se combinando ali. Vão se combinando. Então, não é fácil montar um time. Tem um outro agravante que eu já falei com alguns treinadores que teve, porque eu passei isso no Irã, eu passei em Trinidad, eu passei em Costa Rica, eu passei na Jamaica. O que acontece? O jogador, ele está jogando aonde? Na Inglaterra, ele está jogando na Alemanha, ele está jogando na Bélgica, está jogando em Portugal. Lá, ele joga no Real Madrid.
por uma rigidez de controle de tudo. O clube é muito maior do que ele. Ele joga no City, o clube é muito maior do que ele. Quando ele chega na seleção, todos se juntam, eles voltam dar aquela relaxada. Aqui nós estamos no Brasil, estamos muito bem. Acontecia isso na Jamaica, acontecia de eu ter que bater duro nele e dizer assim, ó, ou você vai trazer o profissionalismo de lá e botar aqui para ajudar quem é da Jamaica, ou eu vou mandar você embora. Porque eu não trouxe você para você fazer o que está fazendo os jamaicanos. Para fazer o que faz o jamaicano, eu pego o jamaicano aqui e coloco. Eu quero você, que faz diferente. Então, se a gente não entender que isso acontece e não é por maldade, não, é porque acontece. Acontece que você pega um monte de caras que ficaram extremamente ricos de repente e chegam ali, né? Que conversa eles têm? Essa que é a questão que a gente conversa, debate muito. Às vezes o senhor deve fazer também, a gente vai dar palestra na molecada. Qual é o seu sonho? Meu sonho é comprar uma casa para minha mãe, comprar um carro, dar conforto à minha família. Aí eu falo, você já parou para pensar que você pode correr o risco de com 21, 22 anos já alcançar isso aí? E considerando, vamos botar menos, até 30, até menos, mas considerando até 30 anos, vamos botar 20 a 30, o que você vai fazer com esses 8 anos? E agora pode até 35, se a pessoa se cuidar, o jogador se cuidar, o que você vai fazer com esses 13 anos para frente? É isso que talvez, quando a pessoa faz o link na vida, quando um jogador desse faz o link, sem citar nomes, muitos deles na seleção, que o burrinho já está na sombra, que a independência financeira já foi feita, a ponto de rejeitar uma ida para os Emirados Árabes, por buscar ainda um retorno esportivo, ok, beleza, mas a gente não consegue ver essa tradução quando chega na seleção, ou quando chega no local que ele precisa reatualizar esse link, né? Ganhar uma Copa do Mundo, ser um protagonista, acabar com esse ciclo de jejum que o Brasil está. Me parece que no clube isso fica mais evidente, né? Essa coisa da cobrança, de buscar números, de alcançar. Mas na seleção, a coisa parece que fica transferindo para um para outro. E emendando na pergunta, eu queria que o senhor falasse a questão seguinte, que hoje a nossa questão é o nosso Neymar dependência. E eu queria que o senhor falasse nesse contexto de jogadores, de mentalidade de jogadores que nós temos hoje, né? Que uma coisa é no clube, outra coisa é na seleção. Eu vejo que o símbolo disso aí é o Neymar. E a gente tem uma declaração sua aí um tempo atrás sobre o Neymar. Eu gostaria de que o senhor falasse qual é a sua visão atual, qual é o seu entendimento atual desse Neymar que representa essa geração aí, no que se refere a entendimento e leitura da vida profissional dentro e fora de campo. Ainda voltando só antes de entrar nessas partes, o jogador que deseja comprar a casa, ele quer fazer isso jogando no time daqui e saindo logo para ir para um time fora. Só que agora não tem mais espaço aqui para ele jogar. Nós temos 9. Quando eu falo Projeto Brasil, como é que a gente pode ter 9 estrangeiros num clube? 9. Não tem como fazer isso. Não pode ser feito isso. Isso é uma loucura. Só no Brasil, né? Vários lugares aí. Não, vários lugares aí tem, mas já é outro caminho que foram trilhando devagar e foram chegar a isso. Nós não podemos, de repente, botar 9 jogadores aqui. Eu dou sempre eu tenho uma fábrica de automóveis. Vamos fazer essa analogia. Eu tenho uma fábrica de automóveis. E na minha fábrica eu tenho uma vitrine que eu tenho 11 lugares para expor o meu carro, os meus carros. Então você passa ali e tem 11 modelos de carro, você, eu quero aquele outro, eu quero esse, e você compra. E a minha fábrica está produzindo e está colocando ali. De repente, alguém chega e diz assim, olha, você não pode mais botar 11 carros da sua marca na vitrine. Você só pode botar 2. Só bota 2 carros da sua marca e os outros 9 são de outra marca, de outra fábrica. O que vai acontecer com a minha fábrica? Eu vou ter que mandar meu dinheiro embora,
o meu soldador, o meu capoteiro, o cara que trabalha com pneu. Vai embora, vão ser dispensados. E 2 que eu coloco aqui, pô, eu tenho que dar 2 tiros muito grandes para pagar tudo aqui. Então, a possibilidade. O Vini Júnior, o Paquetá, esses caras teriam chance de jogar hoje no Flamengo com a idade que tem, que tinham quando iniciaram? Não. Eles não jogariam. Eles não jogariam. Eu me lembro do Vini Júnior, ser vaiado pela torcida do Flamengo, sair, jogar erro mal. De finalização. Que é isso mesmo, é isso mesmo. Ele tem que experimentar, estava experimentando. Né? Então, mais esse problema. A questão do Neymar, olha o que a gente está falando. A gente está falando de projeto, a gente está falando de educação, a gente está falando de formação, e foi exatamente isso que eu falei. Nunca ninguém me ouviu dizendo que o Neymar não joga, o Neymar não tem um grande repertório, o Neymar não é um craque. Não é um craque, ninguém nunca. E aí eu fico com muita tranquilidade de dizer isso, porque eu tenho uma definição para craque. O bom jogador é aquele que está no lugar certo, na hora certa, faz a coisa certa. Você vê, ele vai chutar, ele chuta. Ele vai driblar ali, ele dribla. Esse é o bom jogador. O craque, ele está na hora certa, no lugar certo, faz suas próprias coisas. Ele te surpreende sempre. Esse cara vai chutar agora, ele corta por trás, dribla mais um, vai lá e entra com bola e tudo. Porra, esse cara agora vai... Esse cara vai dar o passe na frente. Porra, ele mete um calcanhar, dá no outro, recebe na frente, vai lá e faz o gol. Ele é isso. Bom, dito isso, o que nós falamos aqui? Vamos educá-lo desportivamente, para que acabe de fazer todas as coisas que estão fazendo. E vários treinadores me encontraram, até treinadores que trabalharam com ele depois disseram: você tinha razão, você tinha razão. Eu só não tive coragem de falar. Eles diziam para mim e eu tive a coragem de falar. Eu faço mentoria com jogadores, eu faço mentoria com treinadores, com advogado, com estudantes, político, eu faço mentoria com um monte de gente. E a primeira pergunta, quando a gente se encontra, a gente faz o seguinte: você é feliz? Você está feliz? Você está satisfeito com o que você fez até agora, com o que você faz e o que você projeta, o seu propósito? Você está feliz? Estou. Então vamos reforçar tudo que você vem fazendo para você fazer ainda melhor. E se ele disser assim: não, eu não estou feliz, eu digo assim: bom, então para aqui, vamos ressignificar algumas coisas que você fez, que ficou na sua memória, vamos tentar modificar isso na sua memória, vamos limpar de um outro jeito, porque você não pode tirar a rotina nem o prazer que ele vai ter, a recompensa, mas você pode tirar, né, a deixa, a deixa, né? O cara fuma. Aí ele fuma por quê? Porque quando ele encontra o grupo todo, ele se sente o quê? Aceito pelo grupo, porque todo mundo fuma. Então aí ele fuma. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer com que ele encontre um grupo que aceite ele se sinta bem, mas ele não tenha que fumar. Então você ressignifica dessa forma. A questão que tem que ser feita é o seguinte: perguntar ao Neymar. Neymar, você é feliz do jeito que está? Sou extremamente feliz. Não, tudo bem, pô. Tá tudo bem. É o que ele queria alcançar na vida. Ele alcançou? Se ele alcançou, tudo bem. O que a gente lamenta é que a gente vê que ele podia ter sido o número 1, que nós já podíamos ter sido campeões do mundo com a qualidade que ele tem. Tanto que aquele gol que ele fez na última Copa, ele mostrou a qualidade. Aí não foi culpa dele, mas a gente podia, se tivesse. E o comportamento dos jogadores, o que é uma coisa que todos os jovens agora estão fazendo, né? Todo mundo muito midiático. Né? O que vale a pena a gente refletir é uma coisa que eu gosto de pensar também sobre estar feliz e sobre estar realizado, né? Que às vezes a gente está feliz, eu acredito até que ele possa dizer que está feliz. Eu tenho dúvidas se ele vai dizer que está realizado. Porque é exatamente o que o senhor disse. A questão da bola de ouro, que entalado, que já poderia ter vindo há algum tempo, o título mundial, outras conquistas que ele teve. Ele abre mão, sai do Barcelona e vai pro
para a França para ser protagonista e depois bota a pilha pro Messi para lá. Então, assim, são alguns pensamentos que a gente vê na mentalidade que poderia estar muito mais desenvolvido, muito mais maduro, muito mais definido. Ele estava muito bem no Barcelona. Muito bem. Exatamente, são coisas que... Aquele jogo Barcelona e Paris Saint-Germain. Levou nas costas. Nossa, e aquele jogo foi ele que ganhou. Até o pênalti foi ele que bateu, nem o Messi. Exatamente. Bateu. Então, assim, não é saindo do clube e ali o Messi já estava... O passe dele, tudo. Exatamente. Então, ali assim, ele estava voando. A gente vê que, assim, o que eu vejo é que o que ele passa para essa geração dele, que são jogadores que tecnicamente estão bem abaixo dele, que é só algo preocupante, como eu falei. O Brasil, Romário ganhou sozinho em 94. Não foi, ele mesmo falou. Tinha Bebeto, tinha em 2002, o Fenômeno, não foi. Tinha um Gaúcho, tinha Rivaldo, dois laterais. Então não é assim, vai ganhar sozinho. Tem que ter. Nós sempre vimos 2 ou 3 ali, pelo menos juntos. Essa seleção, a gente vê o Neymar muito acima, como líder técnico. Mas o que preocupa é a mentalidade desse líder técnico aqui embaixo, no que se refere a ditar o ritmo para esses jogadores para chegar. Porque numa Copa do Mundo, aquela figura lá na desclassificação, contra a Croácia, né? Que ele faz o gol e depois a gente dá o gol, né? Numa precipitação nossa. E ele, ali no final, depois da bola entrar, ele dá uma bronca em todo mundo, ele fala, pra que subir? Gente, por que não falou isso antes? Ou por que não representou essa autoridade antes? Entendeu? Então essa coisa da irresponsabilidade que ele cobrou de 45 segundos do tempo, o volante lá pra cima, talvez é uma coisa que o Dunga, com menos técnica do que ele, conseguiu fazer em 94, com o Romário. Entende? Então é essa mentalidade que a gente que eu não consigo, não vejo nele e outros. Por isso eu acho que a gente está com muita dificuldade. Eu fiz uma gravação na Rádio Tupi, foram 3 horas, né, com o Gerson. Sim, Gerson. E o Gerson dizia exatamente isso. Exatamente. Né? O jogador lá dentro e determinando, não, vamos fazer assim. Porque em determinado momento, e eu falo sempre, todo meu protocolo de vestiário, de intervalo, quando acaba o jogo, eu vou ao meu analista de desempenho, peço 5 coisas. Se você deixar, eles vão te dar 20. Né? Peço 5 coisas. Falo com os meus assistentes para ver a percepção deles, vou no quadro, posiciono e digo para os jogadores, pergunto, me digam alguma coisa. Como é que tá lá dentro? Não existe essas entrevistas que eu ouço eles falar, isso me irrita profundamente. Vamos ver o que o treinador vai falar. Vamos ver o que o treinador tem para falar para a gente ganhar ou virar esse jogo. Peraí. A noção de que não sabe o que está acontecendo, né? Você jogou. Né? Você jogou, você treinou, você tinha alguma coisa programada. Fez o que estava programado? O time todo fez? Eu fiz? Não fez. O time está próximo, o time está separado, o time está com transição, está com recomposição, o time está nervoso, não está segurando a bola. Eu estou jogando, eu tenho que saber disso. Eu tenho que saber. Então, numa entrevista, eu digo, vamos sim, nós vamos melhorar porque eu tenho certeza que nós vamos segurar mais a bola eu tenho certeza que nós vamos ser mais vertical. Eu tenho certeza que nós vamos sair com mais velocidade. Eu tenho certeza que recuperar essa bola vai ser muito rápido. Porque nós temos um problema no Brasil seríssimo. Nós temos que fazer como a Europa. A Europa, você perde a bola, você sai para recuperar a bola. No Brasil, a gente sai para matar a jogada. Falta o tempo todo. E às vezes falta que você faz lá no meio-campo e bota os outros 10 jogadores, vai até o goleiro às vezes, lá para receber essa falta. O cara está de costas. Está de costas, cerca ele, tira a possibilidade do passe, não deixa ele quebrar linhas, tira a diagonal de passe dele. Recupera a bola, obriga ele a errar. Não, a gente vai lá e para a jogada. Então, são concepções, quando eu falo do projeto Brasil, é o projeto que alguém de cima vem falando tudo isso. Olha, vamos corrigir tudo isso, se nós não corrigirmos. Exatamente. Quero fazer uma tabelinha,
um bate-pronto, né? Eu vou, assim, concepções em pequenas sentenças do que o senhor pensa aí e da sua vida também, desse tempo todo. Mas eu gostaria se eu falar o seguinte, qual foi a grande virada na vida do René? Se eu consegue identificar o ponto, isso pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser o que for. Qual o ponto? Quando minha mulher me virada? sentou, eu tinha 5 empregos. Eu dava aula na faculdade, eu trabalhava no Vasco, no Olaria, eu trabalhava no município, eu trabalhava no estádio, eu trabalhava na academia. 5. Então, 5 empregos. Minha mulher me sentou e disse assim, para mim não dá mais. Ela estava grávida, para mim não dá mais. Eu disse assim, mas como? Eu recebo dia 5, dia 10, dia 15, você tem tudo que você quer, eu só não tenho marido. Eu saía de casa às 6 horas da manhã e chegava às 11 da noite. No sábado eu saía às 6 e chegava no domingo, 8 da noite. Então a gente chegava aborrecido porque o time tinha perdido, né? E aí, normalmente eu faço isso, eu dou uma parada, eu não respondo logo. Principalmente alguma coisa que eu não gosto, eu não respondo logo. Eu analiso. Fiquei 2 dias, na hora eu quis jogar ela da janela lá, no segundo andar. A mulher sabe, edifica o celular. Jogar ela. E aí, 2 dias depois, eu disse, tá bom, senta aqui. Eu vou largar isso. Vou ficar com o município e com o futebol. Só isso. Me dá 2 anos. Se eu não explodir como treinador, eu largo o futebol e eu vou ter a vida que você quer. Ter sábado, domingo. Eu acho que a virada foi ali. Foi a minha mulher bater no peito, senão eu ia ficar fazendo tudo um pouquinho e não ia fazer nada com excelência. E o gol de placa? Gol de placa? O gol de placa foi casar com minha mulher, pô. É fantástico. E 2-0, hein? 2-0. Como é que é o nome dela? Fátima. Grande Fátima. E a bola fora, o que o senhor... não é ainda o gol, porque tem um gol contra e tem a bola fora. Bola fora que se arrepende, aquele gol perdido, que pode ser até literal isso aí também. Foi a resposta que eu dei para o presidente do São Paulo. O presidente do São Paulo... Estou tentando lembrar o nome dele aqui, estou esquecendo. O presidente de São Paulo, na época que eu fui para lá. Ele falava assim, e aí, o que você acha? Juvenal Juvencio. Ele me contrata para ser o diretor técnico do clube durante 8 anos. E eu disse, 4 anos eu vou arrumar a base e depois eu junto o trabalho todo. Legal. E ele tinha a Cotia, que era a menina dos olhos dele, né? E um dia ele chega lá e pergunta, o que você acha de Cotia? Eu digo, você quer ser agradado ou quer saber a verdade? Naquela época, Cotia estava sem um projeto como eu gosto, né? Estava tudo muito quebrado ali. E bastava eu ter dito para ele o seguinte, presidente, isso aqui vai ser o maior centro de treinamento do mundo e você vai ter muito orgulho disso. E eu disse para ele, olha, desculpe, mas isso aqui é uma loira bonita, de olhos verdes, corpo maravilhoso, mas ela não faz sexo direito. Porra, o homem ficou louco, porra. Isso é uma idiotice que não tem mais tamanho hoje, analisando, né? Que resposta é essa, porra? E eu fiz um trabalho fantástico, mas isso nunca passou por ele. E eu fiquei 8 meses, um trabalho muito bom, e agora quem está lá é o Biasotto, ainda fez esse trabalho ficar melhor ainda. O Biasotto é muito bom. São Paulo está tendo um trabalho de base excepcional, mas essa foi uma bola fora que eu dei grande. Não. E o gol contra? Aquele gol contra o seu... Jogou contra aqui o Patrimônio e poderia não ter feito. Tem essa... Foi, pô. Macaé, o empresário me disse, pô, você não quer ir para Macaé? Eu digo, Macaé, cara? Porra, não. Mas aí depois eu disse assim, tá legal, eu vou fazer. Eu vou colocar na camisa a marca do meu restaurante na camisa. Nós íamos disputar o Campeonato Carioca. E eu disse, pô, vai dar até para a gente ver quanto valia isso, né? Sair nas televisões
E aí, mas o cara que de lá era o pior cara que eu trabalhei na minha vida, foi ele. Louco, completamente louco. Louco. E eu tive a chance de dizer para ele, tchau, vou embora antes de começar o campeonato, porque eu vi que não ia dar e esse foi um gol contra mesmo que eu fiz. E por último, cartão vermelho. Para quem daria o cartão vermelho ou para o que daria o cartão vermelho na sua vida? Eu dou o cartão vermelho pela falta de projeto do futebol brasileiro. Esse é o cartão vermelho. Eu queria ver um projeto de 3, 4 Copas do Mundo e dizer assim, esse vai ser o nosso projeto. Está aqui. Vamos preocupar com a seleção principal? Vamos, tem que preocupar, pô. Porque como é que eu fiz na Jamaica? Jamaica eu fiz isso, eu fiz um projeto. Então o que aconteceu? 94, aí chegou 98, nós classificamos a Copa, primeiro time. Mas tudo estava organizado e trabalhando igual. Quase classificamos para as Olimpíadas, foi em 96, né? 96 teve a Olimpíada, foi 96. Por um gol nós não classificamos com a Costa Rica. Aí quando chegou 99, classificamos para a Copa do Mundo Sub-17 na Nova Zelândia. E no mesmo ano classificamos a Sub-20 para a Copa do Mundo da Argentina. Então, tudo num projeto só, classificou todo mundo. Sim. Que nunca mais aconteceu lá. E nenhum país do Caribe ou da CONCACAF, talvez só os Estados Unidos tenha feito isso. Outro país eu não conheço. Tenha classificado todas as equipes no mesmo projeto. Professor Enner, nós estamos chegando no final aqui, na reta final. Eu queria que o senhor deixasse um recado. A gente falou sobre essa questão toda aí. A gente não pode descartar também da degradação humana, né? Que a gente tem visto. O ser humano tem, infelizmente, evoluído, né? No seu conto geral, e parece que isso tem também afetado, né? no mundo do futebol, o nosso nível cada vez mais. E eu queria que o senhor deixasse aí a sua contribuição, o que o senhor pode. A gente sabe da sua vida com Deus, sabe da contribuição que pode ser de uma melhor qualidade de vida para esse ser humano e para o atleta, para o cidadão. Qual o seu recado final que daria para contribuição para a gente aí, para aqueles que nos veem, garotada que está seguindo, que está chegando? O que a gente poderia acrescentar a sua orientação aí? Eu ganhei esses dias um livro chamado Inteligência Espiritual, do Djalma Pinho. Eu gostaria de indicar esse livro para todos. Leiam esse livro, muito interessante, porque a gente tem a inteligência emocional, a gente tem a inteligência social, e eu agora fui surpreendido com esse da inteligência espiritual, que ele fala sobre o ponto de Deus, né? E, por acaso, os cientistas descobriram que o ponto de Deus fica localizado aqui. E aonde foi que ele assoprou para dar vida para as pessoas? No nariz. Então, é uma coincidência, né? Na minha casa não se fala em coincidência, fala Jesuscidência, porque ele está presente em tudo isso. Então, que você determine que você tem que colocar aplicativos dentro de você como o celular, né? O celular, ele nasce perfeito. Você vai na loja, pega ele não faz nada. Você tem que botar o aplicativo do WhatsApp, o aplicativo do TikTok, o aplicativo de mensagem, de tudo. O Google, você vai colocando aplicativo. E nós somos a mesma coisa. Nós somos infinitos, nossa inteligência é infinita. Até nesse estudo fala, e é muito interessante, porque a gente sempre achou que nós usávamos 10% do nosso cérebro. E com eletroencefalograma, com a ressonância magnética, descobriu-se que não. Você pode usar todo o cérebro na sua capacidade maior. Depende de você. Como você acessa ele, como você aciona ele. Então, isso tudo foi criado por quem? Né? Foi um boom, uma explosão que aconteceu. Né? Não foi isso. Teve alguém que foi lá e te construiu, e ele está aí pronto para te ajudar. Agora é preciso que você chegue perto. Né? E coste para jogar, né? Ele está disposto, o copo está aqui. Estou aqui o tempo todo. Se pegar, você vai ter água. Se você não pegar, o problema é teu.
está com sede e não quer beber água, o problema é teu, mas a água está ali. É assim que Deus funciona. Ele está ali. Se você quiser, você vai lá e pega e ele está pronto para te servir. Legal. Valeu, professor. Obrigado aí pela presença. Tamo junto. Até a próxima. Mandar um abraço pra galera. Muito obrigado aí. Professor René Simões, mais uma vez com a gente aí, dominando. Não deu um chutão, dominou, saiu jogando em todas. Valeu, gente. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.